Bem, em primeiro lugar, quero agradecer a presença dos amigos, né? A gente está fazendo aqui o lançamento oficial, né, do livro O Incendiário. O livro faz parte de um projeto que foi encaminhado, né, no edital FAC Publicações. Foi contemplado, né, edital FAC Publicações da Secretaria do Estado da Cultura, e que também envolve mais algumas outras ações, nós vamos fazer 2 podcasts, né? Podcasts para nós é o popular programa de rádio agora pelas mídias eletrônicas, né? E outra ação é uma oficina para populações, para detentos, né, do sistema prisional, até porque boa parte do livro se passa, né, em prisões, né, por obra e graça da trajetória do nosso personagem, o Major Aragon. E tem mais também, faz parte do projeto também, algumas doações de livros, que estão afinadas, né, com essa necessidade dos editais de acessibilidade, de acesso aos produtos, né, que são financiados com dinheiro público. Então, feito esse introito, né, a gente pensei, né, a gente falar um pouco, né, do livro, do trabalho da gente e mais bater papo mesmo, conversar, né? Pedir para vocês ficarem à vontade para fazerem perguntas e tal, que a gente, na medida do possível, vai responder. Quer começar falando um pouquinho? Eu acho que tu podia, digamos assim, situar o projeto. O que é o livro? Né? O que é o livro? Posso fazer, mas eu não escrevi o livro. Bem, o que é o livro, né? O livro, ele parte de um fato que na época foi muito dramático. Na verdade, 2 fatos, mas que estão juntos em um único episódio, vamos dizer assim, que foram os incêndios que aconteceram. O primeiro deles, o Tribunal de Justiça, que era um prédio gêmeo ao Teatro São Pedro. Eles eram prédios iguais, desenhados pelo mesmo arquiteto. Depois, com o tempo, o prédio do tribunal sofreu umas modificações em função, né, de necessidade de mais espaço e tal, mas enfim, eram 2 prédios gêmeos construídos mais ou menos na metade do século XIX. Em novembro de 1949, é incendiado durante uma madrugada de sexta-feira para sábado. Pega fogo o prédio do tribunal e é destruído, né? A não ser a parte da frente lá, ele foi praticamente todo destruído. Interessante de notar é o seguinte, é que o Rafael vem levantando há tempos, né, a carreira dele como escritor, e com base na sua experiência como jornalista, né, ele vem levantando fatos da história de Porto Alegre, especificamente, que estavam ignorados, que estavam esquecidos, né? No caso eu também não sabia desses fatos, né? Embora eu seja mais velho que ele, né? E fiquei surpreso de saber que, em dois anos consecutivos, em 49, 50, se não me engano, 2 prédios importantíssimos do Estado gaúcho, que era o Tribunal de Justiça, né, e a repartição central de polícia. Na verdade, foi uma diferença de 2 meses entre um incêndio e o outro. Pois é. Sim, mas 2 meses já era 50, né? Já não era mais 49. E não sabia disso, quer dizer. É como se hoje incendiasse o Tribunal de Justiça e o Palácio da Polícia. Que, aliás, incendiou, né? Imagina o que seria o escândalo que foi na época, né? E aí, no contexto desse fato que estava completamente esquecido, né,
foi um fato marcante da história recente da cidade e do estado, é que o Rafael foi buscar os elementos para escrever o livro. Daí teve essa diferença de 2 meses. E estavam acontecendo também alguns outros incêndios na cidade, mas de menor proporção. Mas então também esses outros também acabaram gerando na cidade um clima de desconfiança, porque na verdade se queimaram milhares de processos no tribunal e de inquéritos na polícia, né, na chefatura de polícia. E claro que a maledicência do povo já começou não, aí tem coisa, não é possível, né? Ter acontecido esses 2 incêndios com tanta rapidez, né? Tanto foco, né? E com casos muito explosivos ali, né? Tanto os processos que estavam na justiça, que foram queimados, mas poderiam ser refeitos, né, a partir dos inquéritos que estavam na polícia. Aí sim, depois não teve mais chance. E daí a coçada, não é? A famosa queima de arquivo. Queima de arquivo. E aí a coçada pela opinião pública, tal, a polícia apresenta então o seu incendiário a partir de uma história meia, enfim, de uma denúncia meia torta assim que chega. A polícia apostou que esse seria o incendiário, que é uma figura pitoresca, né? Aqui na foto ele parece um galã, mas a capa é feita propositadamente para isso. Mas ele, na verdade, era um sujeito baixinho, né? Com óculos, que ele não está usando óculos aí nessa foto. E uma figura, era um falsário, era um estelionatário, um cara que aplicava golpes, e golpes muito criativos, tanto que nos laudos psiquiátricos que foram feitos sobre ele contava esses golpes, ele contava de uma forma muito divertida, ou seja, ele se divertia, além de pegar uma grana, ele se divertia bolando, né, os golpes. Não era pelo dinheiro, né? Não era pelo dinheiro. Era um pouco pelo dinheiro, mas muito também por ele depois se gabar, E era uma figura que aparentemente, ou quase que certamente, era um cara muito, muito sedutor, no sentido de ter muita facilidade de granjear simpatias, de enfim, fazer amigos, vamos dizer assim. Isso tanto no meio da bandidagem e tal, quanto com o jornalista, por exemplo, o Josué Guimarães, que é um personagem importante da história, fez uma matéria para o Cruzeiro. O Cruzeiro era a maior revista do país na época. E ficou amigo do cara, se encantou. O cara não acreditou na versão, não é? Porque a versão também é feita, o Aragão acaba confessando, não é? Na verdade, a denúncia era de que ele tinha sido responsável por esses incêndios. Né? Isso porque ele estaria interessado no determinado processo, de roubar o processo para depois chantagear um polonês que vivia aqui, que tinha aplicado um golpe milionário na praça, com esquema de cheques e tal. Então ele roubaria esse projeto para depois chantagear o Swirsky, que era esse polonês. Ladrão que rouba ladrão. Mas isso, né, nem teve tempo para isso, até porque ele estava preso, né, quando aconteceram os incêndios, preso em São Leopoldo. E para contornar esse impeditivo prático, né, diziam que ele saía de madrugada do presídio, pegava um auto de praça, que era um táxi, vinha de táxi até Porto Alegre, procurava o processo e, não encontrando, tocava fogo no tribunal e depois voltava. Em vez de fugir, voltava para a cadeia. Só que essa versão acabou colando, acabou para muita gente engoliu essa. Os jornais, nossos colegas da época, principalmente, que eram os jornais mais oficialistas e tal. Foi a avó da fake news. E daí, então essa história meia, como se dizia ali, rocambolesca, né? É um termo que se usava em função do personagem, né? Da personagem do folhetim da França do século XVIII, que era o Rocambole, que era um ladrão, um golpista, mas o cara também era um personagem. O termo rocambolesco tem uma série de sentidos, né?
E ele, acho que o Aragon ele preenche, né, vários desses sentidos que o termo suscita. Então, bom, estando diante, né, dessas informações e tal, eu fui ver quem é esse personagem, né, daí comecei a pesquisar bastante. Pesquisar onde? Em jornais da época, jornais antigos, em processos judiciais que existem no Memorial da Justiça, no Arquivo Judiciário, no Arquivo Público, nos arquivos de jornais, né, no Moisés Velhinho, no Museu de Comunicação, enfim. E é uma pesquisa meio difícil, porque ele usava muitos nomes, né, muitos nomes falsos, né. Então, às vezes, eu não encontrava uma coisa e tinha que ver, daí pesquisar qual eram os codinomes que ele usava. Né. Então, foi uma pesquisa meio complicada, mas que constitui um perfil, né, desse personagem, perfil encantador no sentido da riqueza, né, que ele tem e da forma como ele se coloca nessa história. E é claro, né, daí então uma parte do livro recupera a trajetória dele. Chegou criança da Espanha, o pai dele era um dos carbonários, era anarquista, veio para cá meio fugido, ele pequeno, daí ele começa a aprontar, enfim, daí foge de casa em Santos, onde ele morava, e ainda menino em São Paulo começa a aplicar golpes e tal. Enfim, daí ele anda por todo o Brasil, não é, sempre com essa a facilidade de se enturmar, não é, com grupos, não é, de malfeitores, digamos assim, e a facilidade de fazer golpes, de aplicar, de convencer, né, as vítimas, etc. E tal. Ele tinha uma lábia muito característica. E daí chega na segunda parte do livro, que aí sim é o caso em si, e aí existe uma série de histórias e personagens paralelos que se envolvem, né, nessa trama, e com interesses variados, né, interesses de que sumissem processos, sumissem inquéritos e tudo mais, de coisas que enfim, de malfeitos que inclusive envolviam empresários, envolviam policiais. Havia, por exemplo, um processo em que 53 policiais eram acusados de roubada das casas alemãs durante a guerra. O Getúlio Vargas tinha feito um decreto pelo qual os súditos do eixo, como eram chamados, os descendentes ou naturais da Alemanha, Itália e Japão, deveriam pagar, não é, com seu dinheiro, com suas posses e tal, com os prejuízos que o Brasil tivesse tendo mesmo antes da guerra. O Brasil não estava na guerra, mas os submarinos alemães já estavam bombardeando navios brasileiros que levavam, né, comida para a Inglaterra, enfim, essas coisas todas. Então, antes de entrar na guerra, o Getúlio já tinha baixado esse decreto. Só que o decreto, é claro, ele tinha uma série de regras a serem observadas, né, na apreensão desses bens. Tinha que ser feito através de guias, tinha que ser feito através de enfim, ordens de alguma autoridade. Os bens teriam que ser colocados no depósito para depois se efetuar, né, essa transferência de posse para a União. Só que os caras, a polícia daqui começou a entrar nas casas do cara e levar tudo. Roubavam coisas, roubavam armas, roubavam binóculo, roubavam máquina de escrever, máquina de costura, quadros, livros, sem nenhum registro. Foi o promotor público que pegou o caso, chamava João Bonumar. Ele disse que houve uma rapinagem, é o termo que ele usou, e aí abriu esse processo contra esses policiais. Esse processo estava uma discussão sobre aquelas coisas que acontecem, mas está na alçada federal, na alçada estadual, e nessa coisa toda o processo ficou lá encostado no tribunal. Mas era um processo que tinha mais ou menos esse tamanho aqui, eram 12 volumes, cada um com não sei quantas mil páginas, com 500 testemunhas, enfim, e provas, né? Provas de... Então os caras iam se dar mal, né? Certamente iriam se dar mal.
Então, e havia outras figuras, né, também envolvidas nisso, mas envolvidas em outros casos e tal. Então eu procuro ali, quando eu trato isso aí, eu procuro, enfim, colocar esses elementos e tal como possibilidades, né, de autoria dos incêndios e também as possibilidades, por exemplo, principalmente no caso do Tribunal de Justiça, de ser um incêndio acidental, por exemplo, ao contrário do incêndio da chefatura, que muito provavelmente os laudos colocam isso, teria sido provocado. Mas eu já estou contando quase todo o livro, agora ninguém vai comprar mais. Mas enfim, o resumo é esse, né? Então é uma história muito que me mobilizou muito, né? Que eu me dediquei muito a ela, fazendo muita pesquisa, conversando com pessoas, né, que conheciam um ou outro aspecto da história. Tem muita lenda também em torno dela, por exemplo, ali com um amigo nosso, né, que na época, já idoso agora, mas com uma ótima memória, perguntei para ele, Major Aragão, disse, foi ele que botou fogo no Julinho. Teve um incêndio do Julinho, que mas aí foi um ano depois, ali sim, ele estava preso já, o Major. Ele botou, outro diz, não, pagaram ele para botar fogo no tribunal, mas como ele não conhecia a cidade, ele foi lá e botou fogo no Julinho. Então surge uma, porque o Julinho pegou fogo, né? Era o prédio antigo do Julinho e pegou fogo logo depois. Então tem muita lenda, as histórias se misturam e então também a gente tem que ficar cuidando, né, para não entrar numa a memória assim das pessoas também, ela é condicionada por uma série de coisas, então a gente tem que estar sempre, né, sempre trilhando bem, pisando no chão firme para não se levar por essas coisas. Então deu muito trabalho nesse sentido também. E depois sim, aí quando ele se encaminha para o desfecho, quando as coisas começam a ficar mais ou menos claras, os personagens já se tornam assim mais conhecidos. Aí há uma cena, um clímax assim, que ali eu achei que ela se prestava para uma cena desenhada, aquele, entendeu o que é que eu desenho? Então daí eu chamei o Edgar para desenhar. E daí eu não me lembro bem que momento eu pensei nesse negócio. Daí numa entrevista que a gente estava junto, o Edgar referiu um projeto que ele trabalhou, que era o Pega para Caput. E eu talvez, assim, no meu inconsciente, eu tenha me lembrado, né, do Pega para Caput para fazer essa proposta para Edgar. Aí tu pode falar um pouquinho para me dar uma folguinha aqui na minha... Não, eu acho incrível, eu não sabia desses fatos todos, né? Primeiro falando sobre o próprio plot do livro, né? O tema do livro. O tema do livro é um escândalo. O tema do livro é um escândalo que nunca foi esclarecido, que as pessoas responsáveis por essa, pelo menos pelo incêndio que comprovadamente foi criminoso, que era o do Palácio da Polícia, ninguém foi punido. Né? Botaram a culpa nesse cara, entendeu? Que veio a falecer. Né? Até hoje, na memória das pessoas, ele é o incendiário. Ele não botou fogo em coisa nenhuma, entendeu? Isso fica claro na investigação que o Rafael fez. Né? E antes dele, outros, como o Josué Guimarães, que não acreditavam na culpa do coisa. Né? E ficou por isso mesmo, entende? Esse processo que ele referiu, que é uma baita de uma safadeza que a polícia fez, que saqueou as casas das pessoas, entendeu? Né? E não eram quaisquer pessoas, né? Os alemães aqui, a colônia alemã, era um segmento da sociedade que tinha poder. Né? Tinha dinheiro, tinha poder, tinha indústria, tinha clubes, tudo, né? E ficou por isso mesmo, entendeu? Sob o manto do decreto do Getúlio, os caras foram lá e forraram o poncho e o processo sumiu, né, nas cinzas. Entende? Né? Quer dizer,
é um baita de uma safadeza, um crime, que se o Rafael não se dedica como ele tem sempre feito, levantar essas questões da nossa história, ele continuaria sendo desconhecido e folclorizado da maneira errada, né? Então eu achei legal participar disso, desse processo, e realmente eu não sabia que ele tinha se louvado no Pega pra Caput para pensar em fazer uma parte da história numa narrativa visual, né? Pega pra Caput, para quem não sabe ou não se lembra, foi um trabalho incrível do Moacir Scliar, do Josué Guimarães e do Luiz Fernando Veríssimo. Eu fui chamado para ilustrar alguns capítulos, transformar em quadrinhos alguns capítulos da história. A proposta do livro era uma grande brincadeira. Cada um dos três autores sacaneava o outro. O Luiz Fernando inventava um personagem, o Moacir Scliar matava o personagem. Aí o Josué Guimarães ressuscitava o personagem, né? E assim o livro ia se constituindo. Era uma grande brincadeira com a verve dos três, né? E eu, que não escrevi uma linha do plot, da história, da narrativa, fui considerado o autor, quando na verdade eu fui apenas o ilustrador e o roteirista de algumas partes da história. Mas, em suma, foi uma experiência pioneira, pelo menos aqui, de literatura que inclui a narrativa visual no seu corpo, né? Não é a versão em quadrinhos de tal história, não. Dentro da história narrada literariamente, uma parte dela é narrada visualmente, né? E hoje tem uma discussão aí, presente essa discussão, se o quadrinho é literatura ou não é. Eu acho que fazer essa pergunta é a mesma coisa que perguntar se o teatro é literatura ou não é. Entende? Obviamente o quadrinho é uma linguagem muito específica, é uma linguagem híbrida, né? Que ela tem elementos do cinema, tem elementos de teatro, tem elementos de literatura, tem elementos de artes visuais, né? E, no entanto, ela também é uma forma de narrativa literária, né? É uma das formas que a narrativa pode ter. Então eu acho que a resposta a essa pergunta é sim. O quadrinho é uma forma de literatura, né? E no caso, o Rafael, louvado nessa experiência anterior, ele está dizendo isso agora, eu não sabia, né, do Pega pra Caput, lá pelas tantas resolveu me convidar para fazer, a nossa parceria não é de hoje, né, me convidar para fazer essa parte da narrativa de forma visual. E para mim foi muito legal, por um outro motivo paralelo, que é o fato de que eu desenhei lugares da minha infância. O Cadeião, onde a parte que eu incidi se passa, né, ficava do lado da usina do gasômetro. E eu era criança e morava nesse bairro, que era o centro da cidade. E eu conhecia o Cadeião, claro, por fora, né? Mas o Cadeião foi demolido no final dos anos 60, eu acho, né? Eu já era adolescente quando detonaram a cadeia velha, né? Então eu fui desenhar a primeira cena, primeiro quadrinho das 5 páginas que eu fiz, é do azul, é uma panorâmica que mostra a cadeia, mostra a esquina e mostra as casinhas que estão lá até hoje, né? Telhadinho de telha portuguesa e tal. E então eu, de certa forma, voltei a um cenário da minha infância para o começo da história, entende? Começo dos anos 50 e tal, né? E esse foi um elemento acessório de satisfação para mim ali, de participar. Fora isso, é de novo uma satisfação de estar colaborando num projeto do Rafael, que é um projeto que conversa muito com a preocupação que eu tenho. Eu desenho há mais de 50 anos, né? Sempre usando a linguagem da arte aplicada, caricatura, quadrinho, charge, cartoon, tira, ilustração, né? Que não é arte, ponto, é arte aplicada, né? Aplicada à indústria, aplicada à comunicação social,
né? O artista visual tem compromisso com a expressão. O artista de arte aplicada, o cartunista, o quadrinista, tem compromisso não só com a expressão, mas com a comunicação, né? Ele não apenas depõe sobre o mundo do jeito que ele vê, mas ele precisa ser entendido, né? Então, é por isso que normalmente as vanguardas não estão na arte aplicada, né? A arte aplicada não pode se dar o luxo de não ser entendida. A arte aplicada usa o que os artistas visuais, os artistas plásticos e gráficos inventam na sua expressão para, digamos assim, disseminar o conhecimento disso. O cartunista não inventa o cubismo, mas ele pode se beneficiar das estratégias que nasceram ali, né? Então eu sempre tentei usar essa experiência de desenhar para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, de forma a esclarecer as pessoas, né? Porque existe um humor, por exemplo, que é um humor que preserva o status quo, que é aquele humor que sacaneia o fudido, o cara que já está por baixo, né? É o humor que pega no pé da sogra, do português, do viado, do baixinho, né? Do gago, do ceguinho. Humor de boteco, que faz com que as pessoas que estão exercendo esse diálogo humorístico se sintam melhores do que aqueles que eles estão pisoteando, né? Esse é um humor que preserva o status quo, que o cara se sente ali reconhecido na sua posição de superior, né? E tem o humor que esclarece, que é o humor que pega no pé do poderoso, que tenta mostrar onde é que as coisas começam, quem é que tem culpa do teu sofrimento, do que está acontecendo, né? Então, eu sempre procurei exercitar fazer esse uso dessas linguagens de forma as pessoas saírem da experiência de ler o que eu fiz, esclarecidas sobre aquele ponto, entende? E o humor, que é uma das formas que eu tenho usado, agora eu não estou falando do livro aqui, estou falando do meu trabalho. Nem tudo que eu faço é humorístico, mas o humor, que é uma das formas que eu utilizo, é uma linguagem privilegiada para isso. Porque ele se baseia num prazer, que é o prazer do riso. Mas do jeito que eu uso, e muitos colegas também, ele propõe uma pílula dourada, uma armadilha. Tu vai ter o prazer do riso, mas primeiro tu tem que entender o que eu estou dizendo. Então eu prometo o prazer e entrego a consciência. Esse é o truque do humor. E quando eu vejo um projeto tem muita paridade nisso. A maneira dele, o Rafael vem fazendo ao longo da sua obra um trabalho de esclarecimento sobre os fatos sobre Porto Alegre. Ele pega a história de Porto Alegre e mostra coisas do jeito que as pessoas ficam informadas sobre o que aconteceu. Aqui nesse livro, ele não faz um discurso panfletário provando por A mais B que o cara era inocente, que tem sacanagem e tal. Não, ele mostra os fatos todos. E o leitor vai chegar naturalmente a essa conclusão, né? Vai sair do livro esclarecido sobre um fato e principalmente sobre o funcionamento do status do poder, no sentido de apagar os seus erros, de mascarar as suas barbaridades, né? Que é um processo que a gente tem vivido ininterruptamente no Brasil, né? A luta continua, né? Então, para mim, foi legal participar de um trabalho que tem a ver com a maneira com que eu acho que as coisas devem ser ditas, né? A maneira como eu acho que a gente tem que usar a arte para esclarecer as pessoas, né? A minha colaboração com o Rafael tem sido, de diversas maneiras, nesse sentido, né? Então eu me sinto muito à vontade trabalhando com ele, né? Tem até projetos que a gente não chegou a fazer, né? Mas todos eles têm sempre essa característica, esse sentido e essa intenção, que é tanto minha quanto dele. Não, esses projetos assim, a gente não conseguiu fazer, mas ainda estamos... Não conseguiu fazer ainda? Estamos firmes e fortes, né? Com disposição redobrada, né?
principalmente a partir desse final de ano, disposição redobrada de fazer bastante coisas. É uma coisa também que claro, quando eu estou contando uma história, seja ela qual for, né, obviamente tem que ambientar essa história em algum determinado espaço geográfico e em algum determinado momento, né, momento da história. E essa história ela acontece e que faz, né, referência, né, bastante à questão da Segunda Guerra Mundial, né, onde havia toda essa... mas, enfim, quando termina naquele momento ali essa aventura nazi-fascista, vamos dizer assim, com a derrota do eixo naquele momento, rapidamente, vamos dizer assim, o mundo ocidental já descobre um novo inimigo, né, que é o comunismo, a partir, né, vamos dizer assim, da expressiva colaboração da União Soviética por desfecho da guerra. Então o comunismo começa também, por uma série de coisas, a crescer no mundo. E essa história acontece num contexto de que há um chefe de polícia, quer dizer, tem uma questão mundial, mas há um chefe de polícia aqui que era um católico fervoroso e um anticomunista ferrenho, né? E esse perfil desse chefe de polícia, autoritário, reacionário, intratável, ele aparece bastante na investigação, mesmo que ela não diga a respeito especificamente a alguma motivação política vamos dizer assim, da história principal. No entanto, que acaba tendo relação também com a forma como os fatos vão se... Esse chefe de polícia arma uma armadilha contra um vereador que foi eleito, né, enfim, o Partido Comunista já tinha sido proibido de funcionar e os caras do Partidão criaram uma legenda ali, o Partido Social Progressista, né, para poder concorrer, e é eleito, né, um médico que é muito conhecido no meio da esquerda ali, talvez o Raul lembre dele, o Marino dos Santos, que era um médico comunitário, que foi eleito vereador na época, na eleição de 47, se não me engano. E arma uma armadilha básica, quer dizer, pega o cara, prende o cara e enche o cara de panfletos, né, nos bolsos dele, panfletos que depois, veio a se saber, foram produzidos na própria polícia. Quer dizer, a coisa mais básica, parece que é a coisa mais básica, que é tu querer comprometer uma pessoa e planta coisas no bolso dele, e esse vereador ficou preso 8 meses em função que depois é denunciado, né, essa armadilha é denunciada. E isso vai ter uma relação com o fato em si, na medida que tem um personagem que é muito importante no livro, um inspetor chamado Baumann, que não é Baumann do lado dos judeus, ele é um Baumann alemão, de uma família luterana, enfim. E esse personagem está em contradição com a polícia, ele acaba ele mesmo denunciando esse truque, né, que foi cometido contra o vereador Marino dos Santos. Então essas histórias paralelas que estão colocadas no livro também mostram, né, o ambiente que existia na época. Havia um jornal aqui chamado Jornal do Dia, que foi criado e era editado na época por um professor de filosofia chamado Armando Câmara, né? Armando Câmara, e que era um jornal criado para isso, para fazer proselitismo anticomunista e tal. E esse jornal é o jornal tipo porta-voz da polícia, inclusive no caso do incendiário. Comprou a versão policial, por mais absurda que ela fosse, e defendeu ela com unhas e dentes, né, perante os seus leitores, que eram os leitores, né, de uma parcela importante da sociedade, que era os católicos, né, mais reacionários, e o jornal organizava esse pensamento conservador católico, e tanto no caso do Marino, né, fez manchetes, né,
como chamam enfim, os adoradores de Stalin, essas coisas assim, eram os termos que eles usavam, né, para bolcheviques e tal, para, enfim, para fazer seu proselitismo de direita. E no caso do marido também, do caso do incendiário também, comprou a versão policial, né, embora não tivesse uma disputa ideológica no meio, mas interessava que fortalecer o pensamento da polícia, porque era um pensamento que tinha afinidade, não é, com o jornal, através desse chefe de polícia que chamava Dagoberto Gonçalves. Então vocês veem que a história, né, ela tem uma série de elementos, né, que, enfim, que é possível, né, recuperar o clima, né, político, social, etc. e tal, que existia na época. Por exemplo, na época se falava, né, de um acordo do Brasil com os Estados Unidos para que os soldados brasileiros fossem para a guerra da Coreia. Seriam convocados e iam lutar na Coreia como tinham lutado, né, nos pracinhas ali na Segunda Guerra. E isso fez com que, está mencionado ali, fez com que os jovens, né, apressassem seus casamentos para não serem convocados para a guerra. Então ele chamava os noivos da Coreia, daí ficou uma gozação. Então o cara ali está namorando há 2 semanas, casa para não ser chamado para a guerra. Isso foi muito forte, inclusive teve uma campanha, fortaleceu uma campanha da esquerda contra a guerra na Coreia. Mas tem essas histórias assim que parecem bobagem hoje. Já se falava na época, né, da guerra química, né? Os americanos já estavam propondo uma guerra química contra a Coreia, que depois vieram a utilizar no Vietnã. Então essas coisas que eram coisas da época que a gente não sabia muito, elas acabam estando presentes, né, nesse momento em que há uma... E outra coisa em relação ao Major Aragon especificamente, ele é apresentado como incendiário porque ele acaba confessando, depois de uma pressão violentíssima, né? Ele acaba confessando, não, fui eu o autor dos incêndios, né? Porque levaram ele lá para uma casa de veraneio que havia ali no Parque Saint-Hilaire, casa de veraneio do governador, que também desativada. Fizeram um QG lá unicamente para fazer o que ele confessasse. Ele acaba confessando. Só que nos contatos com os jornalistas, depois ele ia mudando as versões, né? Sempre dizer que era ele, mas ele acrescenta uma coisa aqui, acrescenta outra aqui, exatamente como uma forma que ele encontrou para desmoralizar a sua própria confissão. E isso levava os caras à loucura, isso, né? O cara era uma Sherazade. E ele inventou um personagem, um cúmplice dele, que casualmente o personagem que ele criou se chama Rafael Valentim Veronese. E Rafael Valentim é o nome dos meus 2 netos, então até essa coincidência aconteceu. E a polícia andou por todo o Brasil atrás desse Rafael Valentim, gastou milhares de diárias de agentes. Os policiais pegavam um carro e até São Paulo, porque ele dava uma pista falsa. Não, parece que ele está lá no Brás, lá numa casa escondida. Os caras lá não achavam. Tudo isso ele fazia também como uma forma, não é, de desmoralizar a própria confissão, embora cada vez perguntasse, não, fui eu sim. Então esse comportamento dele, essa relação dele com a polícia era muito engraçado. Os caras realmente tinham uma loucura com ele, não sabiam mais o que fazer com ele, né? Então esse tipo de coisa também, esse jogo que ele fazia é uma coisa muito, muito interessante e que os caras percebiam isso. O Josué percebia isso, né? E outro jornalista muito conhecido na época, o Negão Riva, como chamava, o Rivadavia, ele também não acreditava, né? Então, que eram os 2 principais jornalistas da cidade. E ele fazia exatamente isso, para que se crie uma coisa para prolongar isso, prolongar, até que... E essa brinca de gato e rato que ele fazia também é muito
é muito interessante e tem alguns aspectos bem engraçados durante a narrativa. O que mais? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre... Não sei se alguém já leu o livro ou... Não, eu tenho uma pergunta. Que não é só sobre esse livro. Por que sempre Porto Alegre? Bom, essa história se passa em vários lugares. Se passa na Andaluzia, em Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. É porque aí eu tenho que é que a minha trajetória, digamos assim, ela é um pouco sui generis, assim, né? Eu tinha feito um livro infantil chamado Livrão Jornalzinho, que foi uma coisa muito específica, uma história que eu contava para minha filha, enfim. E daí eu fiz um livro chamado Porto Alegre, Agosto 61. Na verdade, estava Agosto 61, por quê? Porque é o episódio da legalidade, mas uma série de outras coisas que estavam acontecendo no mundo naquele período, ali naquele mês de agosto. E é um livro que eu estava juntando informações, enfim, para eventualmente, talvez futuramente, escrever um livro sobre a legalidade. Eu acabei que não consegui escrever esse livro, mas tinha um monte de material, então eu resolvi fazer esse livro, né, com textos curtos sobre várias coisas, né, que aconteciam naquele período. Que era, enfim, coisa da política, né? O Muro de Berlim estava sendo construído naquele momento, o Che Guevara estava aqui naquela conferência latino-americana, quando foi decidido o bloqueio contra Cuba, né? O Che Guevara estava ali e foi patrolado lá pelos americanos, mas veio para cá e foi condecorado pelo Jânio, que era um anticomunista feroz, mas já estava naquelas loucuras dele, tava. E daí o Lacerda, que praticamente empurrou a eleição do Jânio, já estava contra. Enfim, toda essa questão política estava colocada ali, mas uma série de outras coisas, tipo coisas da administração da cidade, coisas da vida, né, da vida cotidiana. Por exemplo, eu achei a primeira aparição da Terezinha Morango foi daquele período, né? Tá ali no livro, coisa do rock and roll tá aparecendo, né? Tinha um programa de rock aqui, enfim, uma série de coisas. Tinha um musical aqui que falava da ida do homem à lua, enfim. Essas coisas assim estavam colocadas ali. Daí esse livro acabou, até em função, acho que da capa da Clog, tinha um monte de elementos daquele período, tipo ela fez uma capa assim com uma série de ícones da época. Daí tinha ali um Fuca, tinha um rádio portátil, tinha uma bolita de gude, tinha enfim, um monte de coisas ali. A capa estava muito bonita e o livro vendeu e todo mundo gostou. Daí, bom, que bom, né? Só que tinha um dos textos que era sobre teatro de equipe, que era um grupo teatral que existia, existiu de 58 a 62, onde tá o Paulo José, o Paulo César Pereio, a Ita Lanandi, a Ivete Brandalize, a Lilian Lemertz. Então, e tinha um textinho pequeno sobre esse grupo, porque todos eram textos pequenos em geral. E daí, depois que saiu o livro, a Ivete Brandalize me procurou e disse: você tem que fazer um livro sobre teatro de equipe e tudo mais. Mas eu não sei nada. Não, a gente fornece material, fotos, depoimentos e tal. Bom, daí fiz o livro sobre teatro de equipe. E daí o pessoal do Teatro de Arena, né, a Rosa, a irmã do Pereio, ela era diretora Rosa Campos Velha era diretora do
Arena também me procurou e disse, agora tu vai ter que fazer o livro sobre Charles de Arena. Então as coisas foram meio que eu meio sendo puxado por essas coisas. Por exemplo, quando eu estava pesquisando, encontrei aquela história do tragédia da Rua da Praia, tinha uma matéria do jornalista lá, do Amaro Júnior, dizia, há 50 anos, 4 russos tumultuaram a cidade. E disse, mas que história é essa? Daí eu fui olhar e, uma coisa inacreditável, né? O que aconteceu, né, naquele que está narrado no livro Tragédia da Rua da Praia, que depois... E que está aí esse livro, que depois à disposição. Fizemos uma versão com o Edgar. O livro está esgotado, mas a gente vai reeditar ele agora no ano que vem. Então, na verdade, acabou que esse trabalho de Porto Alegre foi meio que por isso. Daí eu me empolguei, tinha aquela história lá da Lagoa dos Barros, da noiva. A minha mãe me contava essa história, minha mãe conheceu os dois personagens, sabe? O casal que sai do baile da Sociedade Germânia, dois jovens de famílias alemãs saem do baile, ele reaparece ferido no dia seguinte, ela está sepultada na lagoa. Então eu queria muito contar essa história, daí me empolguei, escrevi, está no livro Dama da Lagoa. Daí eu tinha feito um episódio daquela série da RBS, Histórias Extraordinárias, sobre o caso das mãos amarradas. E ele chamava Cartas da Ilha, porque o sargento Manuel Raimundo Soares estava preso, né, na Ilha do Presídio, embora uma prisão clandestina, porque nem a polícia nem o exército admitiam. E ele conseguia contrabandear cartas que ele escrevia cartas muito bem escritas, para a mulher dele lá no Rio. Ele ficou amigo dos guardas, então passava para o guarda postava e ia chegar nas mãos da Betinha, lá, a mulher dele. E quando eu fiz esse episódio, o diretor, que era o Claudinho Pereira, ele... vamos lá entrevistar a Betinha, que estava viva ainda. Então tinha uma gravação dela, me parece que era 2 horas ou 2 horas e pouco. E daí, de posse, né, dessa gravação dela, eu também decidi fazer o livro do Sargento Marechal e o Faquir, que se passa em Porto Alegre, mas se passa em outros lugares também. Então é tudo meio assim, não é uma coisa que eu tenha decidido assim, não, agora eu vou pegar esse nicho aqui, e vou seguir por esse caminho. É meio... Tá, então vou chutar uma tese aqui. Porto Alegre tem uma linhagem dos seus historiadores, né? Tem vários nomes importantes da literatura gaúcha que se dedicaram à memória de Porto Alegre, mas chegou um momento em que essa linha parece ter se esgotado. Ninguém mais estava fazendo. E é como se a cidade tivesse chamado o Rafael para continuar esse negócio. O chamado. Tá. No fim, esse dia eu fiz uma brincadeira. Mas onde é que tu vai e busca essas histórias? Aí eu digo, eu acho que é elas que me buscam, não sou eu que busco. Mais ou menos isso. Fala. Miguel. Esse é filho da linhagem. Há uns 7, 8 anos, e de lá para cá virei um fã, aí, li uma dezena já, esses todos que tu mencionaste, mais alguns, né? Acabei de ler o Incendiário, achei fantástico, mas eles têm uma característica comum, além de serem porto-alegrenses em essência, assim, né? Eles estão sempre situados numa época... Teve 1935, teve lá o fim da linha, que é lá no começo do século, teve a enchente, né, a tragédia da Rua da Praia, que é lá atrás, esse aqui também é a primeira metade do século passado, né? Tu achas mais tranquilo, assim, como o teu trabalho é muito jornalístico e de muita pesquisa, né? Eu acho que é uma mistura de romance com jornalismo, né? Tu achas muito difícil fazer isso com temas mais atuais? Tem um tema que eu tenho um arquivo guardado lá em casa que eu posso te oferecer aí, mas ele tem uns 20 anos só.
aí talvez seja difícil porque mexe em muita gente viva. Pois é. Será que é esse o problema? Não, acho que não é esse o problema. Por exemplo, no caso do livro do Sargento Marechal e Fachin, por exemplo, há uma série de pessoas que foram denunciadas, né? Embora já tenha 60 anos, quando ele saiu tinha uns 50 anos, mas os caras que foram denunciados, né, como autores, né, das torturas, da prisão e da próprio assassinato, eles estão vivos, né? Muitos estão vivos e eles estão nominados no livro. Eu imaginei que falei para a Chloe isso, imaginei que pudesse algum deles se arvorar e me processar, por exemplo, embora também no momento que ele se aparece também já se criaria problema mais para eles do que para mim, né? Porque na verdade eu estava trabalhando com informações de processos, né? De coisas que saíram publicadas nos jornais e estão relatadas no processo que está preservado lá no memorial. Mas poderia acontecer, né? Cheguei a pensar, eventualmente, até em alguma ação clandestina contra mim, por exemplo, né? Mas, claro que... Mas, então, nesse caso, seria muito plausível, né, de que eu fosse processado, por exemplo. Os personagens, assim... Por exemplo, eu vou citar um... tem um cara no livro que fica mal, mas foi um cara que era muito conhecido, que é o ex-deputado Hélio Carlomanho. Ele aparece no livro como torturador, enfim, ele não vive mais, mas ele tem herdeiros, tem filhos, netos. Eventualmente alguém, que história é essa? Mas bom, tá. Então, eu não creio que seja isso, Miguel. Eu acho que é muito mais assim, eu encontrar uma história mais recente que me motivasse, né? É claro que essas implicações têm, por exemplo, tem livros nossos, né, que a Clô passa para uma advogada nossa lá para ela ler, né? Até o caso do livro do Bruno, né, que é um livro sobre ele acompanhou a remoção da Vila Nazaré lá para a construção do aeroporto, então tem uma série de considerações no livro, né, e que foram conversadas, né, porque isso aí envolve também empresas poderosas, envolve, por exemplo, o Bruno deu uma entrevista um dia, daí o cara do Demab ligou para ele, enfim, coisas desse tipo. A editora cuida, né, dessas coisas, né, mas não seria por isso, seria por falta, não ter encontrado uma história mais recente mesmo que me motivasse a fazer. Por exemplo, a história do caso Daut, por exemplo, é uma história que eu gostaria de escrever. Na época, o Celito de Grande, que é um jornalista veterano que estava, né, seguindo por esse caminho, fez um livro muito bom sobre o caso Clima, e estava assim, bem interessado nisso. Teve dificuldade de olhar o processo, acabou falecendo sem ter visto o processo. Então essa é uma história que me motivaria, mas agora, enfim, saiu um livro super legal da Carol Ben-Simon. É um livro de ficção, mas claramente baseada no caso Daut. Então pelo menos vou ter que adiar, não é, esse projeto, que não teria sentido fazer agora um livro em cima, né? Eu acho que é por aí, Miguel. É muito interessante a pergunta do Miguel, porque ela toca num ponto que é quase impossível de definir. Eu tenho aqui no bolso um sketchbook, tá? Que anda sempre comigo. Eu estou no bar, eu estou no ônibus, eu estou em qualquer lugar. Se isso aqui, por exemplo, fosse um espaço que nós estivéssemos numa mesa e tal, talvez eu estivesse desenhando aqui, né? Por que eu desenho aquele e não o cara que está do lado? O que me motiva a pegar aquela figura e não aquela? Está do lado, né? Eu não sei, mas tem alguma coisa na postura da pessoa, na
no visual da pessoa, na atitude, que me motiva a desenhar aquele e não o que está do lado. Às vezes as pessoas me dizem, pô, por que tu não me desenhou? Eu estava ali do lado. Né? Entende? Sorte dele, porque às vezes eu esculhambo a cara da pessoa. Então, por que o Rafael privilegia um tema e não o outro? Eu me arrisco a dizer o seguinte, que como ele tem feito, muito bem dissesse, um caminho híbrido entre o jornalismo e o romance, eu me arrisco a dizer que ele procura nos fatos reais, que o jornalista sempre atenta, né, o que tem mais cara de romance, que se presta para romantizar, o que puxa emoções fundamentais do ser humano, que puxa relações, características do convívio humano, o que mostra atitudes inusitadas, coisas estranhas, diferentes, né? E aí o romancista que está nesse jornalista se sente motivado. Eu acho que é meio por aí o negócio. Quem sou eu para dizer o contrário? Mas na verdade tem muito também de bons personagens, né? Isso, e os meus livros eu tenho essa coisa de escolher bons personagens, assim, mesmo que tenham sido, porque tem essa coisa, né, de eu escrever livros em geral de não ficção, né? Até durante aquele debate, um amigo meu, que é um ótimo contista, o Emil Rossoni, perguntou como é que é a história de ficção, não ficção. E ali eu dei uma resposta incompleta. Eu disse, mas tudo é meio narrativa e tal, não sei o que, mas a resposta ficou incompleta, porque na verdade o cara que é um escritor de ficção, ele é meio um deus, né? Ele decide o que vai acontecer no livro dele. Quem é que, se vai chover, se não vai, quem é que vai morrer, quem é que vai casar com quem vai se dar bem, quem vai se dar mal. Ele é o deus daquele mundo que ele criou, a sua imagem e semelhança em geral, né? Então esse é um livro de ficção. Claro que as histórias têm que ter algum tipo de coerência, mas ele faz o que ele quiser, na verdade. E o livro de não ficção, digamos assim, em vez de Deus, né, a gente acaba sendo quase um servo, porque nós temos que ser fiéis, né, à história, né, ser fiéis aos personagens, a gente tem que dar coerência aos personagens, conforme que a gente conseguiu estudar sobre eles, e colocar a participação deles nas histórias de uma forma coerente com esse perfil, inclusive com vocabulário, enfim, essas coisas todas. Então tem essa diferença. Então, como eu trabalho basicamente com livros de não ficção ou literatura de realidade, como disse o grande escritor Gay Talese, a gente, claro que fica limitado a essa coisa, mas essa limitação é boa, porque nos dá a segurança, né, de contar a história e não desviar dela, né, não sentir a tentação de manipular alguma coisa da história para que, né, fique mais parecida com o que tu gostaria que ela fosse. Então, as histórias boas, elas conseguem ter uma série de abrangências, né, que enfim, que ajudam quem tá. Quer dizer, eu não preciso nem criar a história, ela já está criada, depois eu tenho que trabalhar, né, em cima delas e tudo mais. Mas eu acho que isso é desafiador, ele implica em criação, não é apenas uma reprodução das coisas que tu pesquisa, implica em criação, de contar a história de um jeito que a pessoa pegue o livro e continue lendo até o fim, que não pare ali na página 5, fecha o livro, nunca mais abre, aí o escritor tem que se suicidar, porque não... Tu não tá aí para enfeitar a prateleira, né, bicho? Então é um desafio muito grande também, né? E essa coisa, basicamente, isso que o Edgar falou, boas histórias, porque é essa história que eu começo a olhar, e tem histórias que eu achava que eram boas, e tentei ir um pouquinho adiante e vi que não eram... que não renderiam o que eu imaginei no princípio. Acho que ela quer fazer uma pergunta lá.
Daut. E a pergunta é, você falava, né, mencionou um livro que eu não conheço sobre o caso Daut, da Carol Ben-Simon, né? E você falou depois um pouquinho da relação do seu livro entre ficção e realidade. O livro dela está mais próximo da realidade do que o seu? Ou o contrário? Qual é a diferença de grau entre o que é ficção e realidade, comparando as duas obras? Não, no caso do livro dela, o caso Daut é a trama. Ela pega a trama do caso Daut, porém, a família, não é, que seria do suposto assassino. Bom, os nomes estão todos trocados, mas a gente vê com o caso Daut. Mas a família, pelo que eu conheço, essa parte é toda ficcional. A família que ela coloca, a personagem principal, narradora, se coloca nessa família, né? A família é bem diferente da família, por exemplo, do acusado, que era o Dexheimer, né? É bem diferente a profissão do pai, e até pelo pouco que eu sei do Dexheimer, o personagem que é o pai da narradora é bem diferente, é outro tipo de pessoa. Mas a trama, sim, ela pega mais a trama, então, e assim, todas as coisas ali são supostamente verdadeiras, né? Enfim, o dela é um livro de ficção que seria, né, mais parecido com o meu outro livro, 1935, que é um livro de ficção, mas que está muito vinculado a coisas que aconteceram no ano, né? Portanto, muito vinculado à realidade. Aí, ali está o Dionélio Machado, por exemplo, é personagem, aquela assembleia que criou a Aliança Nacional Libertadora tá contada ali com base em fatos que eu consegui pesquisar sobre ele. Tudo aquilo ali aconteceu mesmo. Mas é claro que eu enfio o personagem ali no meio, jornalista, está acompanhando tudo. E outros fatos também, os processos, né, da morte do Valdemar Ripoll e da própria morte do advogado Aparício Cora de Almeida. Então esse livro é bem mais livre, né? 1935 é bem mais livre. A trama, o personagem, o caso de amor que ele tem com a coisa, tudo é ficção. Esse aqui não, é o livro todo baseado em fatos, sem mudar uma vírgula. Agora é claro que só um pouquinho. Eu tô pesquisando um pouco sobre essa coisa da não ficção, porque eu tenho que fazer esse podcast, né, que é uma coisa, então... E claro que quando tu vai contar uma história, né, por mais que tu tente fazer com que ela seja fiel exatamente aos fatos, acaba sendo uma versão, não é, de quem escreve, por mais que ele seja fiel, no momento que ele escolhe dar prioridade, né, para uma cena ou para outra, ele tá, mesmo que ele não se posicione diretamente sobre o conflito, né, a polêmica que está no caso, no momento que ele escolhe o que narrar, o que contar, qual é o peso que ele vai dar para cada episódio, ele tá agindo, né? E ele tá ali, tá me avisando que nós chegamos no nosso limite, é isso? Olha, então chegamos lá no nosso limite ali. Antes que eu seja enforcado pelo gesto que ela fez, ela quer me enforcar, eu acho. Espero que não seja, né? Porque ousadia para isso não falta. Raul. Sim, sim. Eu fui amigo militante do filho dele, eu acho que foi um colega ou contemporâneo de Vasco, lá na arquitetura. Sim. Pois é.
Ele é vivo ainda? Tem que entrar em contato com ele, porque tem que saber se... Ele foi vereador por sigla, ele era do partido, militante, né? E tinha um trabalho comunitário, sim. Era uma figura realmente, o Dr. Maria, e eu sou já dos anos 60, né? Mas eu entrevistei ele uma vez, ele tinha um consultório ali, era ali na Zona Norte, se não me engano. Eu entrevistei ele, era um cara bem baixinho, né? Já de cabelo branco, tinha um cavanhaquezinho branco. Eu me lembrei dele, né? Não me lembro para que foi a entrevista, faz muito tempo. Mas é um personagem muito importante ali no livro, muito presente, e que a ira, né, da extrema-direita contra ele ali, eu acho que se justificava. Mais uma pessoa aqui quer falar? Só mais uma. Eu sou super fã, Rafael, da tua escrita, sabe, né? Já comprei, mas não li. O Incendiário ainda não deu para encaixar agora nas férias. Mas eu vou fazer duas questões. Assim. Um livro que eu acho que é do mesmo gênero, que é do Assis Brasil, O Homem na Sombra. Não sei se tu lê, se o pessoal leu. E ele um dia disse para mim, a gente escolhe um personagem real e daí coloca um imaginário para ele, uma subjetividade, inventa. Como é que tu faz essa relação? Tu te dá quanto de liberdade? Assim. Essa é uma das coisas que me intriga, assim, que fica maravilhoso, porque a gente encontra âncoras, né? Mas aí a gente encontra âncoras que anda na cidade, que vem a minha segunda pergunta. Mas também sonha, também vive a emoção, né? Bom, eu acho que é uma forma linda, porque e aí é que eu digo como professora que essa é uma fórmula excelente para pegar a meninada. Eu queria que tu me dissesse para que público, se tu pensa no tema da juventude, ensino médio, sabe? Porque senão eles vão para o fantástico, coisa boa, né? A literatura fantástica, mas seria muito legal achar um caminho que tu põe o pé na cidade, na história, e ao mesmo tempo tenha a intriga, tenha a emoção, isso para pegar a gurizada, para trazer para a leitura, né? Adolescente, pré-adolescente, jovem. Eu participo desse programa de leitura do Adote um Escritor, do Estado, Leandro para Valer, autor presente. E eu, no município, eu vou basicamente no EJA, né? No EJA, que os livros não são para livro fundamental. Não que eu não quisesse, mas tem uma experiência muito legal sobre isso. Por exemplo, agora eu tive na Ernesto Dornelles, ali na Colégio Ernesto Dornelles, e eles trabalharam lá com o livro do Sargento, né? Fizeram uma série de perguntas sobre a época, sobre o que aconteceu, não é? Uma coisa que foi meio que uma surpresa, não é, para eles, não é? E, enfim, se criou uma associação com o período de agora, né? Acha que pode voltar à ditadura, e daí todo mundo lê o livro e fica contra o Bolsonaro, porra, alguma coisa pressa os livros da gente. Mas tem uma escola lá de Nova Bassano, até lá na tua região, lá, né? Uma escola muito legal lá, chamada Padre Colbachini, e que uma turma também de nível médio trabalharam em cima do livro Dama da Lagoa. O livro Dama da Lagoa, toda a narrativa dele é colocar esse dilema, né? O dilema o rapaz matou a moça e tentou se matar ou simular um suicídio, ou a versão dele, ela atirou nele e depois se matou. Né? Esse é o dilema que está colocado ao longo do livro. E isso aí criou um interesse muito grande da turma sobre isso, né? Porque, na verdade, o tema de fundo é o feminicídio, enfim, a coisa do homem, né? Se julgar proprietário da mulher e acha que, enfim, essas coisas que todo mundo já sabe. E isso aí suscitou entre as gurias uma discussão muito forte, muito rica que elas apresentaram quando eu fui lá. Então, acho que para meus livros, acho que são adequados
para o nível médio, porque a minha escrita é muito simples, é muito despojada, digamos assim. Não é? Eu acho que o que eu procuro é contar bem uma história de uma forma que interesse para as pessoas e que suscite alguma reflexão, enfim, sobre os temas. Eu acho que eles são facilmente compreensíveis para esse público. E eu acho que porque esse projeto com nível médio são as escolas estaduais. Aí eu participo de menos projetos assim, mas as coisas que eu fiz são bem ricas assim em termos de retorno, de interesse das pessoas. É interessante essa pergunta da Sofia, porque embora estejamos com o tempo esgotado e tal, né? Ela citou Assis Brasil, que é um romancista, e além de romancista, ele é professor. Ele faz oficinas ensinando as pessoas, estimulando as pessoas a escrever. E essa pergunta que tu fez se refere a uma coisa que ele diz, né? Que ele procura dotar o personagem de uma subjetividade, né? Aqui não. Esse é um jornalista. Raramente tu pega um personagem do Rafael que tem um fluxo de consciência, que tem aquele monólogo interno que os escritores usam como forma de situar o personagem e tal. Aqui é quase pantomima. É o lado externo. Como é que o cara age, né? O que ele fez ou deixou de fazer. Eu desenhando a história aqui, tem uma hora que o cara dança um tango sozinho. Não tem... Isso diz algo sobre a psique dele? Diz, mas de uma forma superficial, no sentido de olhar a superfície, né? Eu acho que essa é a diferença. Isso foi um elogio? Bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pelo interesse, pelas perguntas, né? E eu acho que eu vou ter que estar ali, eu e Edgar, autografando ali para quem se interessar pelo livro. Muito obrigado mesmo.